Olá, professores! Bem-vindos a mais um ATPC do EMAI dos anos iniciais. Vamos lá? Nosso encontro de hoje está alinhado às formações de matemática do Programa de Recuperação e Aprofundamento. E nesse alinhamento a gente vai dar continuidade ao encontro passado, com reflexões sobre os campos conceituais de Vernon, continuando essas reflexões que aconteceram há 15 dias atrás, onde falamos bastante sobre o campo aditivo, e agora nós vamos dar maior enfoque ao campo multiplicativo. Abordaremos também problemas matemáticos não convencionais, com o intuito de refletirmos sobre suas potencialidades. Então, os nossos conteúdos de hoje são resolução de problemas não convencionais, no primeiro momento, e no segundo momento nós trataremos do campo multiplicativo. Esperamos que hoje a gente possa refletir sobre o que pensamos e fazemos em relação à resolução de problemas matemáticos no contexto escolar, e evoluir sobre as concepções, ampliando os nossos conhecimentos sobre resolução de problemas. Vamos pensar um pouquinho, então, agora sobre resolução de problemas não convencionais. Nem tudo vai acabar em números. Esse é o material da revista Nova Escola que a gente traz para vocês. Enfrentar questões que não precisam de contas para serem respondidas ajuda os estudantes a aprender a analisar o enunciado e a argumentar. Então, é importante que a gente traga atividades de resolução de problemas que não envolvam somente números, para justamente ensiná-los a observar melhor o enunciado, o que traz essa questão, o que pede para ser resolucionado, e argumentar sobre essas resoluções. Vamos a um exemplo e eu peço para que vocês respondam. O pai de João tem 5 filhos, Zazá, Zezé, Zizi, Zozó e... Vou dar um tempinho para vocês responderem. Vocês responderam Zuzu? Na ansiedade de responder, normalmente a gente é tão óbvio, Nos parece tão óbvio a resposta que nós não já respondemos e acreditamos que essa resposta esteja correta, absolutamente correta, sem só depois que nos deparamos com a correção e o erro da questão é que nós voltamos para o enunciado e observamos o que ele traz. E isso acontece muito com as crianças. Então, aí a resposta correta é João, que é o pai de João, que tem 5 filhos, Zazá, Zezé, Zizi e Zozó. Então, às vezes a gente vai falar, é uma pegadinha. Não, não é uma pegadinha. É realmente uma situação onde se analisa se está sendo lida, a questão está sendo lida e compreendida da forma adequada. Então, é importante a gente aprender a analisar o enunciado, oportunizar situações como essas para as crianças, para que elas desenvolvam mesmo essa habilidade de não se, na ansiedade, responder sem ler, reler, para que a resposta seja a mais adequada possível. Trago agora mais uma questão. Em um barco há 15 cabras e 26 ovelhas. Qual é a idade do capitão? Vou dar um tempinho para vocês pararem para pensar.
Provavelmente você não deve ter demorado para notar que as informações são insuficientes para se chegar a uma resposta numérica, né? E mesmo sem ser numérica. Um problema semelhante a esse ganhou as redes sociais há pouco tempo. E há um tempo atrás, um professor chinês colocou essa questão em uma prova para alunos de 11 anos. Além de fazerem piadas, muitos ficaram revoltados com a pergunta. As crianças falavam que é absurdo apresentar uma questão, né, sem uma pergunta, sem resposta. Apesar da repercussão, o desafio do capitão é um velho conhecido dos estudiosos de ensino da matemática. Esse problema foi apresentado a um grupo de crianças em 1979 por pesquisadores da Universidade de Joseph Fourier, na França, e apesar de acharem o problema absurdo, a maior parte dos estudantes deu como resposta 41 anos, a soma do número de animais, né, que existia lá no problema. E aí os pesquisadores perguntaram, mas por que vocês responderam? Ah, porque a professora perguntou, disseram eles. A gente sabe como funciona, né? É comum que as crianças, ao encarar um problema, rapidamente procurem um número e se perguntem, é para fazer de mais ou de menos, né? Conta de mais ou é conta de menos? Esse comportamento ajuda a entender como as relações entre professores e alunos podem influenciar a maneira como a turma resolve atividades. Isso significa que se a gente só oportuniza situações onde que são situações somente de respostas numéricas, que são óbvias e eles acostumam a resolver esses problemas e quando se deparam numa situação diferente, eles já entram no automático, né, no que normalmente se propõe para eles na sala de aula. Segundo o francês Yves Chevalard, estudioso da didática da matemática, isso ocorre porque os estudantes desenvolvem algumas concepções sobre como os adultos esperam que elas se comportem e pensem. A primeira é a de que sempre há uma resposta para um problema matemático, e o professor a conhece. Por isso é preciso dar uma resposta, mesmo que ela tenha que ser corrigida. Os alunos também acreditam que para resolver um problema é preciso achar os dados no enunciado e que nele constam todas as informações necessárias para encontrar a solução. Além disso, as crianças também creem que devem efetuar uma operação para se chegar ao resultado e que certas palavras-chave contidas no texto permitem adivinhar qual é ela. Esses comportamentos que as crianças acreditam que a gente espera delas acontecem porque a gente tem essa tendência de sempre apresentar questões de uma só natureza, com solução numérica. Então, não faz sentido trabalhar de forma mecanizada, exigindo somente fazer as contas só. A gente precisa aprender, eles precisam aprender a analisar enunciados e questões e problemas, não só que contenham números, mas que eles têm que observar o contexto, né? Que eles sejam desafiados a pensar sobre o problema oportunizado para eles. Então, a gente deve variar muito essas questões, os problemas, para que eles desenvolvam esse pensamento, né, e não fiquem no automático, mecanizados, né. Então é importante que a gente traga problemas para aprender, para ensinar, né, a argumentar. Desafios matemáticos com diferentes possibilidades de solução, com dados a mais ou dados insuficientes,
ou ainda que não possuem solução numérica, ajudam a desenvolver a capacidade argumentativa dos estudantes quando eles dão as respostas, né? Após deixar-lhes pensarem sobre a solução, convide a turma para compartilhar o que foi pensado, nas respostas encontradas e nas estratégias utilizadas para tal. Permita a todos questionar o enunciado. Uma das maneiras de desenvolver essas habilidades é apresentar os problemas não convencionais. Problemas não convencionais são aqueles que têm mais de uma resposta possível ou não têm solução numérica, pois não apresentam dados suficientes, ou podem ser resolvidos por mais de uma forma. É importante propor atividades que quebrem o contrato vigente, desestabilizando os estudantes. Assim, eles aprendem que nem sempre terão que dar uma resposta numérica e que é aceitável e possível responder que há alguns dados irrelevantes no enunciado, ou ainda que faltam dados para a resolução. Oportunizando essas situações, os estudantes aprenderão a ler, reler e analisar se os dados fornecidos ajudam a encontrar a solução. Vamos a alguns exemplos de problemas não convencionais. Problemas a partir de uma imagem. Esse material, como eu já disse, é da revista Nova Escola, e aí eles têm vários problemas para as crianças desenvolverem essa habilidade, né, de analisar todas as variáveis, as possibilidades, fazerem aí inferências e trazerem as suas respostas possíveis. Então, a primeira questão é: observe a roda gigante em um parque de diversões. Sabendo que as cabines vermelhas estão vazias, quantas pessoas podem estar nesta roda gigante? Então, aí tem N respostas possíveis, né? Mas primeiro eles terão que contar quantas cabines tem na roda gigante, saber quantas vermelhas tem, imaginar qual a possibilidade do tamanho dessas cabines. Se é uma roda gigante grande, normalmente cabem 6 pessoas, né? 3 de cada lado em cada cabine. Ou se é uma roda gigante menor, tem a possibilidade de ser 2 cadeiras em cada cabine somente. Enfim, aí a criança se deparando com essa situação tem que ver as variáveis possíveis e argumentar sobre as suas respostas, né? A minha roda gigante tem tantas cabines, em cada cabine cabe tantas pessoas, então é possível que nessa roda gigante tenham tantas pessoas. Outro exemplo semelhante ao do trenzinho, né, do parque infantil, onde a questão é a seguinte: sabendo que o maquinista é adulto, quantas crianças podem estar nesse trenzinho, né? Então, aí o que eles têm que imaginar, observar quantas janelas tem em cada corredor, né? Em cada janela, no banco de cada janela, quantas pessoas podem caber. Se é um trenzinho grande, pode caber 6 pessoas em cada janela, né? Em cada corredor, vamos dizer assim, ou menor, 3, enfim, mas todas essas variáveis eles terão que argumentar quando derem as suas respostas, né? Quando eles fizerem aí uma análise das possibilidades. Outro exemplo de problema não convencional é aquele que dá pistas para a gente descobrir, como na questão 1, que é observando as crianças abaixo, organize em fila, né, seguindo as pistas. Então, a primeira criança da fila está de camiseta. Aí a gente vê quantas estão de camisetas.
A segunda está com o cabelo preso. A terceira, de calça comprida. A quarta tem cabelo curto. E a quinta está de vestido. Então, aí seria interessante oportunizar e observar qual é a argumentação deles, né? Como é que eles resolveram a situação. Normalmente a gente coloca a criança no local mais óbvio, né? Então, por exemplo, a quinta está de vestido, mas tem duas. Como é que eu faço isso? Mas não pode ser a Lara, porque a Lara é a única que está de cabelo preso. Então a Lara é a segunda da fila. Enfim, por exclusão e ajustes, chegar ao resultado, né, final. No segundo exemplo, nós temos também uma proposta parecida, que pode ser, qual pode ser a fruta preferida de cada criança? Siga as pistas para descobrir. A Cibele gosta de fruta vermelha. A fruta preferida de Isaac é a azeda. A de Rose é uma fruta amarela e arredondada. E a João gosta de fruta que rima com o seu nome. Então, aí tem várias possibilidades de resposta, né? Tem muitas frutas vermelhas possíveis para a Cibele gostar. Enfim, muitas respostas poderão ser corretas aí, certo? Não há uma única resposta. Aí a gente traz mais problemas com resolução, com mais de uma resolução possível, né? Ana e Guto gostam de animais da fazenda. E a Ana diz: os meus animais preferidos são porco, o cavalo, a ovelha, a vaca, a galinha, o pato e o pintinho. E o Guto diz: eu gosto dos mesmos animais que Ana, mas não de todos. Os meus animais preferidos têm juntos 12 patas e 4 cabeças. Aí ele já tem que pensar um pouco, né, para responder que animais juntos teriam 12 patas e 4 cabeças. Se eu for pensar somente no número de patas, eu escolheria 3 animais de 4 patas, que já daria 12, mas eu preciso de 4 cabeças e não 3 cabeças, né? Então, como é que eu resolveria isso? 2 animais de 4 patas e mais 2 animais de 2 patas. Daí eu teria 4 cabeças e 12 patas. É bem interessante essa atividade, proponham para as crianças para ver como é que eles se saem. Bem desafiador. Outro problema aqui que nós trazemos são problemas do cotidiano, que são problemas também, né? E que a gente pode parar para pensar nas resoluções. A sugestão aí da revista Escola é que a sugestão é que a professora Isa entregou aos alunos uma atividade de lição de casa e faltando um pouco para terminar, a Isa derrubou um copo de leite na folha. E agora, como que Isa pode fazer para resolver esse problema e não deixar estragar a lição de casa, né? É um problema real, né? Impossível, e que a gente tem que solucionar, né? Qual seriam as respostas das crianças, né? Eu pegaria um pano, não, melhor um papel para que absorvesse bastante, ou colocar para pôr no sol para secar, enfim, ou refazer, né? Copiar de novo. Vamos ver como é que eles se saem aí nessa situação. Ou começo a chorar de raiva, não é? Choro, enfim. É interessante a gente oportunizar essas reflexões também. Outras possibilidades encontradas no material
da nova escola é um problema-poema, ou um poema-problema. Como você faria para resolvê-lo? Você pode usar diferentes estratégias de resolução. Na chácara de Dona Ana, há patinhos e gatinhos. Ao todo são 14 pezinhos. Quantos animais de cada espécie? Dona Ana quer saber. Ela conta com você para o problema resolver. A segunda é pinte os quadradinhos usando as cores vermelha, azul, verde e amarela. Mas atenção, cores iguais não podem se encontrar nos quadradinhos da horizontal, vertical e diagonal. Tá? Então, nunca, né? É bacana esse exercício também. Na BNCC, na competência da área da matemática, nos trazem a seguinte situação, para que a gente desenvolva com os alunos. Enfrentar problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático, utilitário. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando os diferentes registros e linguagem, gráfico, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. É importante a gente trazer isso para mostrar aonde está embasada essa ideia de trazer situações de problemas não convencionais para as crianças. Mas ao propor situações como essas, necessitamos contextualizar, orientando o que se espera da atividade para que não aconteçam equívocos, principalmente nas aulas remotas, como veremos a seguir. Há umas 2 semanas atrás, correu nas redes sociais um TikTok do Socorro, falando Socorro Brasil, mostrando o material do Aprender Sempre do 5º ano, se indignando, né, de como absurdamente trazerem no material uma situação com o seguinte problema. Então, o Gustavo tem 30 reais para tomar um lanche e ir ao cinema. Ele saiu da casa às 17 horas e o filme começa às 18. Quanto ele pagou pelo lanche? E aí a pessoa ficou debochando da situação, né? Que absurdo, dá para explicar o que é isso, que material é esse que traz uma situação como essa para ser resolvida, né? Então é muito importante que, principalmente nas aulas não presenciais, né, a gente deixe muito claro o que se espera daquela atividade. Então, pegar uma atividade e passar para as crianças, passa da página tal a tal, aonde o exercício tal, sem contextualizar, é muito perigoso, né? É muito complicado a gente fazer isso, né? A gente tem que deixar clara a comanda. Vamos observar a comanda desse material. A atividade 2, resolução de problemas. Os dados, as condições e as perguntas dos problemas. Resolver problemas de matemática envolve a leitura e a interpretação de textos. A compreensão do problema exige de quem se propõe a resolvê-lo o estabelecimento de relações entre os dados, o modo como eles se articulam entre si e como podem ser operados para responder à pergunta proposta. E aí sugere, vamos praticar. Leia os problemas abaixo, eles podem ter dados a mais ou dados a menos. Reescreva os textos dos 2 problemas, retirando dados que estiverem a mais ou completando com dados que estejam faltando para que os 2 problemas sejam possíveis de serem respondidos. Então, se a gente não
oportuniza ou não deixa clara essa comanda. É claro que quem pega o material e vê uma questão como a que nós citamos anteriormente, fique indignada, debochando ou achando um absurdo que se passe, né, uma situação dessa no material da secretaria. Enfim, então eu trago essa questão porque assim como o professor do problema que nós vivenciamos anteriormente, né, nos slides anteriores, as crianças de repente podem até responder um enunciado sem, né, ler a comanda, o que se espera que ela faça diante daquela proposta de atividade. Então, aí tem as questões que foram colocadas, que estão colocadas aí para as crianças resolverem no material. Esse caso repercutiu também na secretaria e eles fizeram uma nota de esclarecimento, né? Então, esclarecemos que o item 3 da atividade 2 do caderno Aprender Sempre, do 5º ano, na página 3, considerando a importância de estabelecer a relação entre os dados e uma questão para sua compreensão e, portanto, uma resolução, informamos que é solicitado na atividade 2 do material que os estudantes analisem os textos. Então, o material do Aprender Sempre do 5º ano traz a proposta de que as crianças leiam, para que as crianças leiam os problemas, identifiquem as informações e verifiquem se são possíveis de ser resolvidas, retirando ou acrescentando dados para que tornem os problemas passíveis de resolução e os reescrevam. Então, a comanda é essa para a atividade. Então, é importante que a gente fique bem atento à forma de como a gente apresenta as atividades para as crianças, aí principalmente remotamente, né? Continuando a nota da secretaria, ela cita item a item dessas questões, desses problemas oportunizados aí no material, e dizendo então que no item 1, para que seja possível calcular quantos livros cada escola recebeu, espera-se que o estudante reescreva a questão, estabelecendo a quantidade total e a quantidade recebida por uma das escolas. No item 2, para determinar quantos quilômetros Júlia anda por dia, as informações referentes ao seu irmão Francisco são desnecessárias. Portanto, espera-se que o estudante reescreva a questão excluindo essas informações. No item 3, para que seja possível determinar a quantidade paga pelo lanche, espera-se que o estudante reescreva a questão estabelecendo a quantidade paga pelo ingresso do cinema. Além disso, a informação sobre o horário em que Gustavo sai de casa e o horário de início do filme são desnecessários para a resolução da situação e poderiam ser excluídas na reescrita da questão, que é a questão que foi no TikTok e que causou aí a indignação da mãe, da criança, enfim. A gente não sabe quem foi, se foi ou até pode ter sido um professor, a gente não sabe quem é que postou essa situação nas redes sociais, né? E aí no item 4, para determinar a quantidade total paga pelas canetas, a informação de quanto Patrícia tinha inicialmente é irrelevante. Portanto, espera-se que o estudante reescreva a questão, excluindo essa informação ou acrescentando dados que possibilitem a resolução de problemas. Então, diante do exposto, é importante considerar que a proposta da atividade se refere à leitura, à compreensão e à escrita de resolução de situações problema. Coordenadoria Pedagógica, COPET. Então, é essa a nota que eles fizeram diante da publicação nas redes sociais. Então, nós trazemos aqui uma reflexão, né, um vídeo interessante
para a gente até sentir o quanto a matemática é bonita, né? Ela está na arte, ela está em todas as ações do dia a dia, enfim. Então, vamos apreciar esse vídeo com essa provocação, né? Você interpreta a realidade conforme a sua percepção? Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhuva Om Svaha Om Om Jana Om Tapa Om Satyam Om Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya. Bom, com essa reflexão a gente encerra o primeiro momento, né? E com esse alerta para que a gente sempre analise bem a situação, avalie todas as questões, leiamos todas as comandas de forma clara, orientemos nossas crianças para que a gente receba o feedback delas da maneira que a gente está esperando, né? Então, agora nós vamos para o nosso segundo momento. Vamos agora, então, começar o nosso segundo momento com o campo multiplicativo, né? Dando sequência aos campos conceituais de Vernet, que demos início no último ATPC com o campo aditivo e agora, então, complementando o ATPC anterior com o campo multiplicativo. Vamos lá? A classificação da multiplicação e da divisão. Assim como no campo aditivo, os problemas do campo multiplicativo foram divididos em categorias pelo psicólogo francês Gérard Vernet. Com essa organização, é possível trabalhar os conceitos de multiplicação e divisão já nos primeiros anos do ensino fundamental. As ideias de resolução de problemas do campo multiplicativo são divididos em problemas de proporcionalidade, de comparação, de configuração retangular e de combinatória. Vamos a eles? Vamos aos problemas de proporcionalidade do campo multiplicativo. Na festa de aniversário de Carolina, cada criança levou 2 refrigerantes. Ao todo, 8 crianças compareceram à festa. Quantos refrigerantes havia?
A regularidade apresentada aqui é A está para B, assim como C está para D. Então, traduzindo, A é o número de cada criança, né? Uma criança levou 2 refrigerantes e 8 crianças levarão quanto? Então, qual a proporção aí? Se uma levou 2, 8 levarão quanto, né? E aí apresentam também as possíveis variações para o mesmo tema. Vamos observar aqui então, 8 crianças levaram 16 refrigerantes ao aniversário de Carolina. Se todas as crianças levaram a mesma quantidade de bebida, quantas garrafas levou cada uma? Então, ela não está querendo saber aí quantos refrigerantes. Ela tem já o total de refrigerantes que foram levados no aniversário. Todas as crianças levaram a mesma quantidade de bebida, né? Foram 8 crianças que levaram a mesma quantidade de bebida, que deu 16 refrigerantes. E eles querem saber quantas garrafas cada criança levou. Se elas levaram a mesma quantidade de bebida cada uma, certo? Na segunda variação, eles colocam que numa festa foram levados 16 refrigerantes pelas crianças e cada uma delas levou duas garrafas. Quantas crianças havia? Então, eu tenho o dado do total de refrigerantes, eu tenho a quantidade que cada criança levou e quero saber quantas crianças foram na festa. Na variação inicial, na primeira variação, eles queriam saber quantas garrafas levou cada criança. E aqui, quantas crianças havia na festa. Na outra variação, 4 crianças levaram 8 refrigerantes à festa. Supondo que todas levaram o mesmo número de garrafas, quantos refrigerantes havia se 8 crianças fossem na festa? Então, ele dá os dados de 4 crianças e quer saber se 8 crianças fossem à festa, quantos refrigerantes teriam. Outra observação que é importante a gente fazer, que nas variações, os dados do problema, ora estão escritas de forma numérica e ora estão escritas por extenso, né? O número 8, o número 4 está escrito por extenso. Isso é importante também, porque às vezes para fazê-los ler e reler, para observar os dados que estão no problema, é importante a gente deixá-los por extenso para que eles voltem aos dados e releiam o problema, né? Porque normalmente a gente bate o olho no problema, já pega os números e tenta resolver. E assim fica, a gente leva induz, né, a ler, que eles necessitem ler novamente o problema para localizar aí as informações. Vamos agora a ideia da comparação no campo multiplicativo. Marta tem 4 selos. João tem 3 vezes mais do que ela. Quantos selos tem João? E aí nós fizemos a representação para que seja melhor observada a ação da regularidade a seguir. Então, A, que é o número de selos de Marta, vezes 3, é igual a 12. A, que é a quantidade de selos de Marta, é igual a 12 dividido por 3, né? Que vai dar 4, certo? E B, que é a quantidade de vezes de João, que João tem, é igual a 12 dividido por 4. Nas variações possíveis, eu posso, ao invés de perguntar 3 vezes, João tem 3 vezes mais, eu posso dizer que Marta tem a terça parte da quantidade do amigo. E aí eu teria que estar fazendo, então, uma divisão, né, da quantidade total para achar a quantidade de Marta. Vejam, então, que eu estou comparando quantidades de Marta
e de João. Outra ideia do campo multiplicativo é a configuração retangular ou organização retangular. No material do EMAI tem bastante atividade de malha quadriculada para que os alunos exercitem a ideia, né, observem a multiplicação ali utilizando a malha quadriculada, né, façam a reflexão e a compreensão da ação multiplicativa que eles estão exercitando ali, executando ali. E o problema da configuração retangular nada mais é do que essa atividade traduzida num exercício, né? Numa situação problema. Então, um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras cada uma. Quantas cadeiras há no salão? Inicialmente as crianças costumam fazer desenhos, depois elas vão observando que elas podem fazer a multiplicação ou a adição, né? E depois a multiplicação para conseguir resolver rapidamente esse problema. Observamos que é um campo que usa a ideia de uma análise dimensional, né? E a gente pode fazer variações para essa atividade também. Então, aqui na variação sugerida, observa-se que um salão tem 20 cadeiras, com 4 delas em cada fileira. Quantas fileiras há no total? Então, na primeira questão, eles queriam saber quantas cadeiras, aqui eles querem saber quantas fileiras, sendo 20 cadeiras e tendo 4 delas em cada fileira. Outra variação a possibilidade de a gente oportunizar uma questão desta forma. Um salão tem 20 cadeiras, distribuída em colunas e fileiras. E aí você percebe que não discrimina nem número de coluna, nem número de fileira. Como elas podem ser organizadas? E aí a gente também não tem uma resposta única, né? Eu posso organizar essas cadeiras com 2 fileiras de 10, enfim. Bom, vamos à próxima. Outra ideia do campo multiplicativo é a combinatória. Vamos a um exemplo. Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e as blusas? Aí eu já tenho o número de saias e o número de blusas e quero saber quantas possíveis combinações eu posso fazer com essa roupa. A observação que a gente traz aqui é a formação de subgrupos, né, subconjuntos, primeiro com a saia amarela, depois com a saia laranja e distribuída aí com as camisas que eu tenho, as camisetas que eu tenho. Variações possíveis para essa atividade eu não dar o número de uma das, ou de blusas ou de saias. Vamos a ela. Ó, uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem apenas 2 saias, quantas blusas ela tem? Vejam que já tem um grau de complexidade maior, né? E a outra questão é, uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem apenas 3 blusas, quantas saias ela tem? É bem interessante essa atividade, tem muitas atividades no material do EMAI, com sorvetes, e é bom que a gente inicie fazendo exercícios com materiais concretos, né, manipuláveis para elas observarem, para depois perceberem que pode se resolver com uma multiplicação. Agora nós vamos assistir um vídeo onde vocês vão aprofundar ou refletir um pouco mais sobre esses temas. Professora, natureza da multiplicação. Que história é essa? Bom, a gente sabe que existem muitos aspectos envolvidos no raciocínio multiplicativo. Que aspectos? Eu acho que para responder isso seria bom a gente pensar numa outra questão. Será que a gente sabe o que é multiplicar? Bom, e para ajudar a responder essas perguntas, a gente vai contar com uma mãozinha de brasileirinhos da Silva, espalhados pelo nosso Brasilzão.
Toninho mora num sítio e adora pescar. Gosta também de cuidar da horta e está feliz, porque Gegé, sua galinha preferida, acabou de chocar um montão de pintinhos. Da outra vez foram só 4 pintinhos, mas agora nasceram 3 vezes mais. Quantos pintinhos nasceram? Bom, agora a gente vai ver algumas ideias que os alunos desta classe chocaram para resolver este problema. Primeiro vamos ver o jeito que o Paulo inventou. Vamos lá? Na primeira foram 4 pintinhos, então tem que pôr mais 4 e mais 4, porque foram 3 vezes mais. Nasceram 12 pintinhos. A ideia do Paulo funcionou, mas a Mariana chocou outra ideia. Olha só. São 3 vezes 4 pintinhos, então 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Esse problema apresentado pelo Toninho é um exemplo típico de uma situação associada a uma ideia de comparação. No caso, comparar a outra ninhada com essa que acabou de nascer. É a mesma coisa que acontece nos problemas de dobro, triplo, essas coisas. E o raciocínio de resolução usado pelas crianças, como a gente viu, foi o da adição. 4 mais 4 mais 4. Por exemplo, a Mariana chegou até a verbalizar, são 3 vezes o 4, mas ainda é a adição que está por trás do seu raciocínio. Temos outras situações de multiplicação para explorar. Maíra mora na beira do rio Amazonas. E veja só, gosta de brincar de futebol e de nadar. Gosta também de andar de canoa, que é o transporte mais comum da região, que é cheia de rios. Seu pai tem uma canoa que aguenta carregar 130 quilos. Aí ela pensou, se cada criança pesa mais ou menos 27 quilos... Será que a canoa do meu pai pode carregar 5 crianças de uma só vez? Bom, o meu amiguinho Léo aqui já inventou uma solução. Meu almirante, peço licença para mostrar a todos como o senhor navegou no rio deste problema. Peço permissão para mostrar as suas anotações. Pode? Pode. Muito obrigado. Aqui estão. Primeiro, Léo representou a soma do peso das 5 crianças. Aí somou 27 mais 27 e chegou aos 54. Depois juntou outros 2 27, que também dá 54, é claro, e sobrou um 27. Daí somou os 2 54, que deu 108, e por último somou mais 27, chegando ao resultado total de 134. Almirante, qual é a sua conclusão? Não dá pra carregar 5 crianças, porque o barco só aguenta 130 quilos. E deu 134. Então só pode carregar 4 de cada vez. Você reparou? O nosso pequeno almirante também usou um raciocínio aditivo. Mas aqui no fim, entrou um pouco de água, porque ele se atrapalhou nas contas. 108 mais 27 é 135 e não 134. E agora, será que esse pequeno erro afunda o brilhante raciocínio do nosso amigo Léo? No meu tempo? No meu tempo não tinha perdão. Errava o resultado, era 0. Quem pensa assim é que merece 0. O raciocínio do Léo foi de fato brilhante. E já está mais do que na hora de nós, educadores, tirarmos o foco do resultado e valorizarmos também o processo. Aliás, nesse caso do barco, o erro da conta nem influiu na resposta, uma vez que a criança descobriu que o barco não pode levar 5 crianças de uma vez, só pode levar 4. Ou seja, a ideia da criança é o que mais importa. Eu tive uma ideia diferente. Eu pensei, 27 é a 10 mais 10 mais 7. Aí eu multipliquei 5 por 10, que eu já sei é só por um 0. Dá 50. São 2 10. Então fiz 2 vezes. Depois somei os 7 5 vezes. Deu 35. Aí 50 mais 50 mais 35 dá 135. Decomposição decimal, multiplicação, adição. Muito bom!
Professora, tá me parecendo que o Luiz deu um salto na sua estratégia, não? Deu sim. E além do raciocínio aditivo, ele usou o raciocínio multiplicativo. Quer dizer, ele usou o seu conhecimento sobre multiplicação por 10 para dar conta do problema. Sem dúvida, um avanço. Regis mora numa cidade grande cheia de prédios e gosta de andar de bicicleta e de skate. Na frente de onde ele mora, estão construindo um prédio de escritórios com 30 andares de altura. E cada andar vai ter 9 escritórios. Aí ele pensou: Quantos escritórios vão ter no prédio? Olha só que beleza de solução o Gabriel inventou para resolver este problema do prédio. É um prédio de 30 andares com 9 escritórios por andar. Para saber o número total de escritórios do prédio, o nosso bom amigo Gabriel fez uma tabela. Olha só. Primeiro andar, 9 escritórios. Segundo, mais 9, são 18. Terceiro, mais 9, 27. Quarto, mais 9, 36. E quinto, mais 9, 45. E aqui é que Gabriel deu o pulo do gato. 10 é o dobro de 5. Então, para saber o total de escritórios até o 10º andar, era só dobrar o 45. 90. Então, no 20º mais 90, 180. E no 30º mais 90, 270. 270 escritórios. Excelente a estratégia do Gabriel. Não tem como não elogiar. Além da ideia da tabela, na sua estratégia está presente a noção da proporcionalidade. Ou seja, 1 está para 9, assim como 30 está para 270. Quando esse tipo de problema é apresentado desde as séries iniciais, a criança tem a chance de já ir associando as operações de multiplicação e divisão. Isso é muito bom. E outra coisa, com a solução do Gabriel, fica claro que a gente não precisa ensinar a regra de 3 para começar a trabalhar a ideia de proporcionalidade. A Hannah mora numa cidade do litoral. E é claro, adora ir à praia e gosta do mar. Mais do que do mar, ela gosta mesmo de tomar sorvete numa sorveteria da cidade que oferece 6 tipos de sorvete, sendo que eles podem ter cobertura ou de chocolate ou de caramelo. Aí ela pensou, escolhendo um único sabor e cobertura de cada vez... De quantas maneiras diferentes dá para fazer um sorvete? Agora o Ian vai explicar pra gente como foi que ele resolveu o problema com os sorvetes. Explica pra gente, Ian. Eu desenhei 6 tipos de sabores e os 2 tipos de cobertura. Aí, o que foi que eu fiz? Bom, aí liguei cada sabor com as 2 coberturas. E agora é só contar quantas ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Acho que era só fazer 2 vezes 6 que dava certo. Reparou? No jeito que o Ivan inventou de resolver, está embutida a ideia de combinação. Neno mora numa cidadezinha do interior e gosta de soltar pipa e das festas juninas. Agora ele está feliz da vida, porque seu pai está construindo um banheiro dentro de casa. Já comprou até os azulejos para colar numa das paredes. 147. E ele vai precisar fazer 15 fileiras com 8 azulejos cada. Aí o Neno pensou, Será que 147 azulejos vai dar? A senhora vai ficar aí desenhando ou vai resolver o problema? Eu já resolvi, desenhando, viu? Então mostra pra gente como é que essa sua maquininha de pensar bravinha fez. Mostra. Eu desenhei a parede com 15 fileiras de 8 azulejos. Aí eu separei 10 fileiras, porque 10 vezes 8 azulejos, eu sei que é 80. Aí eu contei quantas fileiras faltavam. 5, que é a metade de 10. Então, 5 fileiras tem a metade de 10 fileiras. Metade de 80, 40. 80 mais 40 dá 120 azulejos. Se tem 147, então vai sobrar. A Marcela usou o desenho para resolver o problema. E com isso percebeu que a multiplicação era o melhor jeito de dar conta do problema.
Na sua solução está presente a ideia da configuração retangular. Esse tipo de problema é mais complicado, mas por isso mesmo não deve ser deixado de lado. A construção de conhecimento de multiplicação tem que passar por essa etapa. Nas suas estratégias, a criança resolve problemas de multiplicação à sua maneira, usando outras operações, tabelas e desenhos. Aos poucos, ela vai entender que a multiplicação é o jeito mais econômico de resolver esses tipos de problema. E para chegar lá, você deve proporcionar as mais variadas situações relacionadas com a multiplicação, sempre dando preferência para situações que tenham a ver com a vida das crianças. Acho que agora dá para responder aquela pergunta do início do programa. Será que a gente sabe o que é multiplicar? Bom, saber multiplicar é reconhecer se a multiplicação é o melhor jeito de resolver o problema. É saber calcular produtos, é estabelecer relações entre diferentes sentidos da multiplicação, comparação, proporcionalidade, combinatória e configuração retangular. E é saber, é claro, escolher a estratégia mais econômica para cada caso. Bom, a nossa amiga Marcela aqui já está dando conta do recado. Você já sabe multiplicar, não é mesmo, Marcela? Sei. Me conta uma coisa, por quantas vezes eu preciso multiplicar os meus conhecimentos para ficar esperto assim que nem você, hein? Por milhões. Por milhões? Por milhões, Marcela? Mas peraí. Marcela, me explica. E aí, professores? Vamos testar se a gente já está bom para avaliar ou analisar situações, problemas, classificando-as? Então, no próximo slide, eu gostaria de saber de vocês qual a ideia associada de cada situação, problema apresentada a seguir. Vamos a uma questão para que vocês classifiquem. Um pacote de figurinhas da Copa de 2010 contém 5 figurinhas. Sabendo que Ana comprou 8 pacotes, qual é o total de figurinhas que ela comprou? Eu gostaria de saber de vocês se esse problema é uma combinatória, é de comparação, é de configuração retangular, é de proporcionalidade. Dá um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá? Saber se vocês conseguiram classificar da maneira correta? Esse problema é um problema de proporcionalidade. Se um pacotinho de figurinha tem 5, 8 pacotes tem quanto? Então, é a proporção que eu tenho aí colocada nessa ideia multiplicativa. E esse problema? Bolinha de chocolate. Ingredientes para 2 receitas. Uma lata de leite condensado, 300 gramas de farinha láctea e 200 gramas de chocolate em pó. Qual a quantidade necessária para fazer 6 receitas e 5 receitas? Resolução. 6 receitas ficaria 3 latas de leite condensado, 900 gramas de farinha láctea, 600 gramas de chocolate em pó. E para 5 receitas, 2 latas e meia de leite condensado, 750 gramas de farinha láctea e 500 gramas de chocolate em pó. E esse problema, o que vocês acham? É de configuração retangular? É de combinatória? É de comparação? Ou é de proporcionalidade? Vamos lá? Mais uma vez, um problema de proporcionalidade, onde eu tenho a proporção para uma receita
né? E quero saber para 6 receitas ou para 5 receitas. Tem muitos cálculos nesse problema, porque como são 2 receitas, eu tenho que estar vendo o valor de uma receita só para conseguir achar a quantidade de ingredientes para 5 receitas, né? Então, tem bastante cálculo nesse problema. É bem interessante apresentar ele para as crianças. Para os mais velhos, né? Porque ele tem aí situações mais complexas. Vamos ao próximo? Em uma caixa de chocolate, há 6 bombons de chocolate amargo e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? É de proporcionalidade? É de comparação? É de configuração retangular? É de combinatória? Vamos lá? É um problema de comparação. Em uma caixa de chocolate, há 6 bombons de chocolate amargo e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? Então, eu estou fazendo uma comparação. Eu tenho 6 de amargo e o triplo de branco, chocolate branco. Então, estou comparando a quantidade com o seu triplo, né? Para saber o total de chocolates que existem na caixa. Vamos ao próximo problema do campo multiplicativo. João é pedreiro e precisa revestir parte de uma parede com azulejos. Ele já colocou uma fileira na horizontal com 9 azulejos e uma fileira vertical com 8 azulejos. Quantos azulejos serão necessários para construir esse revestimento? Esse problema é um problema de combinatória? De proporcionalidade? De comparação? De configuração retangular? Vamos ver se vocês acertaram? Este é um problema de configuração retangular. Eu posso ter a imagem aqui para que vocês observem a configuração, né, retangular ou a contagem de revestimento 1 a 1 e a resolução pelo campo multiplicativo. Ou pela propriedade distributiva também, como fizeram no outro exercício lá do vídeo, né? Que ela pôs 10, primeiro calculou a quantidade de 10 vezes 5, por exemplo, depois ela somou o restante que faltava lá na configuração retangular. Então, para quem acertou, parabéns. Vamos ao próximo. Carol tem as seguintes roupas para a sua boneca Barbie. Uma calça preta, uma calça marrom, uma calça azul, uma regata e uma camiseta. De quantas maneiras diferentes é possível vesti-las? E aí, e esse? É proporcionalidade? É comparação? É combinatória? É composição? Vamos lá? É um problema de combinatória. Carol tem as seguintes roupas para sua boneca Barbie. Uma calça preta, uma calça marrom, uma calça azul, uma regata e uma camiseta. De quantas maneiras diferentes é possível vesti-la? Então, eu preciso, combinar essas roupas para ver quantas possibilidades eu tenho.
Eu posso fazer uma tabela de dupla entrada com as possibilidades de calça e as possibilidades de parte de cima da roupa, né? A regata ou a camiseta. E assim montando os conjuntos, né? Que eu posso utilizar. Ou também usar um fluxograma, né? Trazendo primeiro a regata com as calças que tenho. E depois a camiseta com as calças que eu tenho. Vamos a um outro problema. Um ciclista percorre uma pista circular de 350 metros. Ele dá 2 voltas em 1 minuto. Quantas voltas ele dará em 7 minutos? Esse problema é de comparação? É de configuração retangular? É uma combinatória? É de proporcionalidade? Vamos ver se a gente acertou? É um problema de proporcionalidade, né? 2 voltas igual a 1 minuto, 7 minutos igual a quantas voltas? Então, a proporção, qual é? Né? Na mesma relação, nós temos que fazer para resolver essa questão. Vamos ao próximo. Em uma loja de carros, há 5 Gols, 5 Palhos e 4 Corsas. Ao comprar o carro, você pode escolher entre 2 tipos de roda, esportiva ou comum. De quantas maneiras diferentes os tipos de carro e os tipos de roda podem ser combinados? E esse problema é de quê? Vamos ver se vocês respondem. Vamos ver se a gente acertou? É uma combinatória, né? Estou combinando. No próprio, não é para a gente evidenciar as palavras-chave, mas no próprio texto já traz aí quais as possibilidades de serem combinadas essas rodas com esses carros, né? Então, aí trazemos a possibilidade de organização aí para saber o resultado, né? Fazendo uma tabela ou fazendo o fluxograma, né? Então, aqui tem a resposta, que são 3 tipos de carro, Gol, Palio e Corsa, e 2 tipos de roda, esportivo e comum, e aí as distribuições possíveis de combinação. Vamos ao próximo exercício. Em uma caixa de chocolates, há 6 bombons de chocolates amargos e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existem na caixa? Que tipo de problema é esse? Combinatória? Comparação? Configuração retangular? Proporcionalidade? É de comparação multiplicativa, né? Em uma caixa há 6 de amargo e há o triplo de brancos, chocolates brancos. Então, quantos chocolates brancos existem na caixa? É uma comparação multiplicativa, eu estou comparando, né? Chocolates amargos com chocolates brancos. Em uma competição de remo, cada barco tem 4 atletas. Se são 10 barcos participantes, quantos são os atletas? É de comparação? É uma combinatória? É configuração retangular? É de proporcionalidade? Esse problema é de
proporcionalidade, né? Eu tenho uma proporção, a competição, em cada barco tem 4 atletas. Em 10 barcos, quantos atletas eu teria, certo? Vamos ao próximo? Bom, agora nós vamos assistir um vídeo chamado Somar ou Multiplicar. É um vídeo 6 da Matemática é Demais. E a gente vai observar a dinâmica de sala de aula, né? Uma situação aí de introdução, de reflexões do campo multiplicativo com as crianças pequenas. E eu gostaria que vocês observassem a dinâmica que o professor traz para a sala, os procedimentos utilizados pelos alunos para resolver o problema proposto, e é o problema das figurinhas que nós utilizamos aí no material para que vocês a classificassem, tá? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Primeiro passo: contextualizar o problema. O pacote de figurinhas já faz parte do cotidiano dos alunos. Vocês conhecem esse álbum aqui? Não. Desafio de Campeões. Tá viu? Você tem esse? Quantas figurinhas vem nesse pacotinho? Essa só vem 2. Segundo passo: lançar o desafio. O G. Anderson comprou 5 pacotinhos de figurinhas. 5 pacotinhos. Cada pacote vem com 4 figurinhas. Não é isso? Eu quero saber quantas figurinhas o G. Anderson comprou. Registra no papel. Os 2. Terceiro passo: acompanhar os alunos. São 5 pacotes. Quanto tem dentro de cada pacote? Quantas figurinhas? 4. Então, dentro de um pacote tem 4. Mais outro pacote dá quanto? 2. 8. Quantos pacotes tem aqui? Aqui tem 4 pacotes? 2. Quantos pacotes são? 5. Aqui vocês só fizeram 2, então tá faltando, né? 16, 17, 18, 19, 20. Saiu vezes 4 quadrinhos, aí depois a gente foi contando. Aí deu 20. Quarto passo: validar as aprendizagens. 9 ou 20? Somar ou multiplicar? Somar figurinha com pacotinho ou multiplicar pacotinho com figurinha? As crianças entram em discussão sobre seus procedimentos, mas acabam entendendo a lição. Um tá achando que é 9, outro tá achando que é 20. Pode explicar um pro outro. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9! Deu 9 ou deu 20, Rafael? 9! Foi 9! Mostra pra ele como, ele tá te falando que dá 9. Ó, fica vendo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Você que não sabe. Você não sabe pegar o apagador aqui? O que você achou, Rafael? Ele te convenceu? Deu 9. Tem criança que tá dizendo que deu 9 e tem criança que tá dizendo que deu 20. E aí? Tá certo. Tá certo o quê? 9! 5 mais 4 deu 9. Não. É verdade que 5 mais 4 dá 9? É. Mas vocês estão dizendo que essa não é a resposta do problema. Não. Por que não? É sim. O G. Anderson comprou 9 figurinhas ou não? É isso que eu quero saber. O Pablo tá dizendo que o G. Anderson não comprou 9 figurinhas, que ele comprou 20. 5 mais 4 é 9, é verdade. É. Só que, por que eles estão dizendo que é 20? 5 é figurinha ou é pacotinho? Pacotinho. 4 é figurinha ou é pacotinho? Figurinha. O que eles somaram? Eles somaram figurinha com pacotinho ou eles somaram figurinha com figurinha? Eles somaram figurinha
Figurinha com pacotinho. Eles somaram a figurinha com pacotinho. Vem ver o que ele falou, Wesley. Quantas figurinhas tem? 16, 17, 18, 19, 20. Aqui é a quantidade de um pacotinho. Outro pacotinho, outro e outro. Em cada pacotinho vem 4. Deu para concluir, então, Evelise e G. Anderson, que somar o número que aparece no problema, nesse problema não serve? Não. G. Anderson, esse jeito é um jeito de resolver esse problema? Não. Esse não, né? E esse jeito? É um jeito? Não. E esse aqui? Não. Para resolver esse problema? Não. Não. Proibido. E esse aqui? Então tá bom. Na aula passada, eu propus um problema do campo multiplicativo e analisei quais procedimentos que as crianças utilizavam. Dentre eles, um procedimento que é muito comum, as crianças somam os dados que aparecem no problema. Na aula de hoje, elas somaram os 5 mais 4. Esse é um procedimento muito comum, porque elas estão habituadas a problemas do campo aditivo, em que, de fato, esse passa a ser um procedimento válido. Eles têm que somar os dados do problema. Mas esse procedimento não é válido nesse tipo de problema do campo multiplicativo. Então, em vez da gente dizer que está errado ou que está certo, a gente analisa com as crianças a validade desse procedimento. Então, a gente raciocínio aditivo, o todo é igual à soma das partes. Se quisermos saber o valor do todo, somamos as partes. 3 mais 4 igual a 7. Se quisermos saber o valor de uma parte, subtraímos outra parte do todo. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Se quisermos comparar duas quantidades, tiramos do todo uma das partes e verificamos a quantidade que sobra. 4 menos 3, 1. Então, a diferença, né, entre um e outro, entre o 4 e o 3, é o 1. Ou a mais ou a menos, aí depende da questão proposta. No raciocínio multiplicativo, a relação fixa entre duas variáveis, duas grandezas ou duas quantidades. Então, qualquer situação multiplicativa envolve duas quantidades em relação constante entre si. Por exemplo, uma caixa de bombom contém 25 bombons. Quantos bombons há em 5 caixas? Então, as variáveis, a variável número 1 é o número de caixas. A outra variável é o número de bombons. E a relação fixa é que eu tenho 25 bombons em cada caixa. Então, diante dessas informações, eu vou trabalhar para resolver essa questão, né? É necessário, então, a gente considerar a multiplicação como um instrumento importante na resolução de problemas de contagem, além de oferecer a oportunidade às crianças de terem o primeiro contato com questões de proporcionalidade, né? Precisamos selecionar situações didáticas de modo a permitir que os estudantes ampliem o trabalho e a exploração com diferentes significados do campo multiplicativo, seja de proporcionalidade, comparação, combinatória ou configuração retangular. Então, a gente sugere para vocês uma sondagem de campo multiplicativo, assim como nós já sugerimos, né, do campo aditivo, para que vocês tenham uma noção, uma ideia de como as crianças estão resolvendo esse tipo de problema. Nos próximos slides, a gente vai trazer alguns problemas para que vocês levem para os alunos, né, como desafios, ou como simplesmente atividades, né, de resolução, para que vocês tenham uma sondagem das ideias, se eles estão usando mais ideias aditivas ou já estão utilizando ideias multiplicativas na resolução dos problemas. Trouxemos então aqui 4 problemas de proporcionalidade para vocês sugerirem aí para as crianças resolverem, né? O primeiro é: a Joana vai comprar 3 caixas de paçoca, uma caixa custa R$12. Quantos reais Joana gastará para comprar as paçocas?
Então, ela tem aí o valor ela comprou 3 caixas, né? Cada caixa custa 12. E se ela comprar as 3 caixas, quanto que ela vai gastar, né? Na farmácia, a outra situação é, na farmácia havia a seguinte oferta: leve 3 sabonetes e pague R$2. Márcia levou 1 dúzia de sabonetes. Quanto ela pagou? Percebam que aí eles têm que saber o que é dúzia, né? E também perceber que cada 3 sabonetes vale 2. Se ela comprou 12, né? Quanto que ela pagou por essa dúzia de sabonetes? A outra questão é, Sandra pagou R$24 na compra de pacotes de meia que custavam R$4 cada um. Quantos pacotes de meia ela comprou? Então, ela comprou total, no geral, R$24 e cada pacote de meia vale R$4 cada um. Então, quantos pacotes ela comprou? Sandra pagou R$12 por 4 pacotes de bala. Quanto custou cada pacote? Então, também aí uma resolução de proporcionalidade. Vamos a mais exercícios a serem propostos para as crianças. Problemas de comparação. Comparação multiplicativa ou divisão comparativa. Nelson tem R$75 e Lilian tem o dobro, né? Quanto tem Lilian? Se ela tem o dobro do valor do dinheiro de Nelson. Então, tá comparando aí quanto Nelson e Lilian têm de dinheiro. Joselena tem 25 figurinhas e Vivian 6 a mais. Quantas figurinhas tem Vivian? E a outra, Fernando tem 42 anos, sabendo que ele tem o dobro da idade do seu irmão. Quantos anos tem seu irmão? Aqui trazemos 2 sugestões de problemas de combinatória. Para fazer vitamina, tenho 6 tipos de frutas e posso bater com água, leite ou laranja. Para cada vitamina, utilizarei uma fruta e um tipo de líquido. Quantos sabores de vitaminas diferentes eu posso fazer? A outra sugestão é, numa festa foi possível formar 35 pares diferentes para dançar. Se havia 5 rapazes e todos os presentes dançaram, quantas moças estavam na festa? E aí a gente trouxe uma situação de resolução de problema por um dos alunos, né, dessa questão que nós lemos agora há pouco, né, da formação dos casais, 12 casais diferentes para dançar. E havia 3 moças e todos os presentes dançaram. Quantos eram os rapazes? Aí é a solução dada pela criança para responder essa situação. E agora, 2 situações de configuração retangular. No anfiteatro da minha escola, as cadeiras estão dispostas em 8 fileiras e 9 colunas. Quantos lugares há no anfiteatro? E a outra em um auditório há 64 cadeiras. Elas estão dispostas em 8 fileiras. Quantas são as colunas? Eu vou, então, deixar para que vocês analisem essas atividades, né? Ou procurem no material de vocês, do EMAI, ou do Aprender Sempre mesmo, resoluções de problemas dos diferentes tipos de campos multiplicativos, né? Das diferentes ideias do campo multiplicativo. E dizendo que é importante que a gente faça esse trabalho, escolher esses problemas, para propiciar oportunidades aos alunos para que eles entendam os diferentes significados da multiplicação e da divisão. E a variedade proposta é que vai garantir a ampliação dos conhecimentos dos alunos. E aí, então, vamos verificar como é que os nossos alunos resolvem os problemas apresentados. E a sugestão é que vocês façam, então, uma sondagem do campo multiplicativo, né?
diversificando aí as ideias do campo e também registra a sondagem numa planilha, enfim, essa planilha aqui já utilizávamos há um tempo atrás para analisar essas questões. E aqui um exemplo, nas colunas temos aí os 4 tipos de problemas do campo multiplicativo, com uma coluna para saber se eles utilizaram a ideia multiplicativa, se eles acertaram no resultado e acertaram na ideia nos diferentes campos aí, certo? Então, lanço aí a ideia de uma análise do que as crianças vêm conseguindo resolver do campo multiplicativo na sala de vocês. Então, concluindo, só um alerta, né, um aviso, que é para que a gente saiba, né, reconhecer todos os tipos de problemas e que a gente apresente para os anos iniciais de forma concomitante. Não precisa assim só dar problemas de proporcionalidade. Não, eu posso dar um de proporcionalidade, um de combinatória, um de combinação. Enfim, eu vou variando essas situações e não restringindo apenas aos problemas que abordam soma de parcelas iguais, né? Quando a gente fala do campo multiplicativo. Chegando ao nosso final desse encontro, eu gostaria de falar que ainda tem muita coisa para a gente aprofundar. Nós poderíamos estar falando sobre os algoritmos da multiplicação, da divisão, o ensino da tabuada, as ideias de medir na divisão, mas isso será pauta para os nossos próximos encontros. Então, vamos aos nossos referenciais do encontro de hoje. Antes de encerrar, gostaria de dizer que nós temos aqui os referenciais utilizados nessa pauta, a bibliografia, as pesquisas e onde vocês podem se aprofundar, saber mais sobre os temas. Então, finalizando aqui nesse último slide, também vou deixar em separado para as PCs, né, o link do vídeo e o link do formulário separado, para ficar mais fácil, né, para que vocês acessem aí, respondendo e deixando a presença de vocês nesse encontro. Então, até breve, muito obrigada!